Eu estava dizendo que eu estou muito feliz por poder me encontrar com você, aí na sua casa, e poder estudar junto com você a Palavra de Deus. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, dá tempo de você correr, buscar a sua Bíblia. É importante você ter a sua Bíblia em mãos, não confiar só nos textos que vão aparecer na sua tela. Você pega a sua Bíblia, sublinha a sua Bíblia, rascunha a Bíblia. É importante você ter a sua Bíblia de estudo e anotar os versos que Deus vai colocando na sua vida e vão fazer parte da sua caminhada cristã. O tema de hoje é relacionamentos, fé versus a lei de Gerson. Fé e a lei de Gerson são dois princípios de vida antagônicos que podem estar regendo os relacionamentos da gente. Por que esse tema? Porque nós que estamos aqui nos Estados Unidos, estamos muito perto, se você está escutando a gente ao vivo, nós estamos muito perto do Valentine's Day, em que se comemora, se incentiva o fortalecimento dos relacionamentos. E os nossos relacionamentos, eles podem estar sendo regidos por um desses dois princípios, ou a fé ou a lei do Gerson. Você sabe o que significa a lei do Gerson, né? É aquela pessoa que sempre quer levar vantagem, né? É um outro jeito de a gente falar egoísmo. São dois princípios completamente antagônicos. É muito interessante que eu encontrei, lendo o livro Conselho sobre Mordomia Cristã, Conselho sobre Mordomia, de Ellen White, num dos primeiros capítulos ela diz assim, que egoísmo é a causa de nações, famílias e igrejas estarem em conflito. Aquilo para mim foi uma revelação muito grande. Eu pensava que egoísmo estava relacionado apenas com dízimos, com ofertas, com não querer entregar essas coisas para Deus, etc. Mas egoísmo é um princípio amplo que pode reger a maneira como eu vivo. E o princípio antagônico a esse é o princípio de fé que se revela em amor. E agora nós vamos estudar um pouquinho sobre o princípio correto, não sobre o princípio errôneo, né, que é o egoísmo. O que a Bíblia fala de fé e como ela se revela em obras? A gente vai estudar o princípio e depois a gente vai ver um exemplo na Bíblia de uma pessoa que exerceu fé nos seus relacionamentos e como ele manteve os seus relacionamentos em um momento de crise desses relacionamentos. Nós todos enfrentamos crises nos relacionamentos. E esses relacionamentos só podem ser mantidos pela fé. Isso é muito importante. Agora eu preciso saber o que é fé. Vamos lá abrir a Bíblia. A Bíblia é o livro da fé. Tem muitas definições de fé. Mas no livro de Hebreus, no capítulo 11, a gente encontra três definições de fé juntas. Por isso que é legal a gente ir para Hebreus capítulo 11. A primeira delas aparece no versículo 1. O autor de Hebreus, que eu acredito que foi Paulo, diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, ou seja, fé é a convicção de coisas que você não enxerga, que não são visíveis. Eu quero que você segure esse conceito na sua cabeça, porque ele é muito importante. É a certeza de coisas que você espera e de coisas, a convicção de fatos que você não vê, né? Materialismo é um dano para os relacionamentos. E o nosso mundo todo, a maneira como o nosso mundo vive hoje, está girando em torno do materialismo e quer levar a nós e nossos filhos a nos tornarmos materialistas. O que é o materialismo? É a crença naquilo que você vê. É a convicção e o desejo de ter aquilo que você vê, que você pode pegar, que você pode tocar. A fé é a crença naquilo que você não pode ver. Você vê como esses dois princípios são antagônicos? Né? Outra definição de fé
vem no mesmo capítulo 11 de Hebreus, verso 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Olha só, um componente muito importante de fé é a certeza de que o universo foi criado por Deus e foi criado pela palavra de Deus. Ou seja, Deus falou. O poder de Deus é tão grande que quando Ele fala, coisas acontecem. Você imagina uma coisa dessa? Ele fala e as coisas aparecem. E a Bíblia diz aqui, pela fé entendemos, verso 3, que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível, aquilo que é visível, aquilo que eu posso pegar, tocar e que eu consigo enxergar, e eu tô aqui na igreja agora, claro, né? Bancos vazios, tem o pessoal da equipe de louvor que está aqui, né? Mais o pastor Oséias. Estas coisas dá para a gente tocar e pegar, né? Púlpito, eu posso pegar, estou com a Bíblia, eu posso tocar. Mas esse verso 3 diz que tudo que é visível, que você enxerga, veio a existir a partir de coisas invisíveis. É meio complicado, eu preciso parar e pensar, porque esse é um conceito muito interessante, né? O que é visível veio a existir de coisas invisíveis, que não aparecem. E o terceiro conceito de fé, que aparece no capítulo 11, está aqui no verso 6. Ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que Ele se torna galardoador, presenteador, recompensador daqueles que o buscam. Se eu estou buscando a Deus, né? E a palavra o buscam aqui no grego é exetel, que é um pouquinho mais do que buscam. A gente poderia traduzir assim, por aqueles que o buscam diligentemente. Então, não é uma busca ocasional, não é uma busca esporádica, é uma busca diligente, constante. Quando você desenvolve o hábito de buscar a Deus na primeira hora do dia, põe Deus em primeiro lugar, Deus primeiro, eu acordo não para trabalhar. É um problema na vida da pessoa e na vida da família da pessoa, quando essa pessoa acorda para trabalhar, para fazer outras coisas, e não acorda para adorar. Então, quando você busca diligentemente a Deus, quando Deus ocupa o primeiro lugar, a sua vida começa a ser regida por uma outra cosmovisão, que é a cosmovisão da fé. Eu espero de Deus, eu saio para trabalhar, mas eu vou trabalhar não para ganhar dinheiro. O trabalho não tem poder para me dar o dinheiro. Quem tem poder para me dar dinheiro, quem tem poder para me dar o sustento é Deus. Mas, claro, eu não vou ficar em casa, porque Deus não vai abençoar, então eu vou trabalhar. Mas o sustento vem do Senhor. É isso que me ensina a Bíblia. Você pode ler lá, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 8, a gente não vai ler agora, mas lá diz assim: antes te lembrarás que é o Senhor teu Deus que te dá poder para adquirir riquezas. E cuidado para que quando o Senhor der coisas boas para você, você habitar em boas casas, isso que diz lá em Deuteronômio capítulo 8, né? Você não se exalte o seu coração e você diga lá no seu coração, mesmo se ninguém ouvir, você... Viu que eu consegui? Que coisa legal. Viu que eu consigo, né? E olha só que coisa bacana que eu consegui. Eu fui lá, trabalhei, consegui, comprei um carro, agora comprei uma casa, agora estou crescendo. Deus fala assim, cuidado, porque a hora que você pensar dessa maneira, você largou a fé, você se tornou materialista. E quando você se torna materialista, isso vai afetar os seus relacionamentos. Pastor, como assim? Me explica. Como é que o materialismo pode afetar os meus relacionamentos? Você largou a fé, você se torna materialista. Isso vai afetar os seus relacionamentos. E é por isso que Satanás deseja que as famílias se tornem materialistas. Agora a gente vai para um exemplo. Eu vou explicar esse conceito por um exemplo. Esse exemplo a gente encontra lá em Gênesis capítulo 12. Vamos junto comigo?
Vamos lá? Gênesis capítulo 12, é a história de um camarada muito conhecido, você conhece ele já, e eu também, Abraão. Para mim é um dos personagens mais legais da Bíblia. Abraão, Deus falou assim, era um homem rico, vivia no melhor lugar do mundo, vivia em Ur dos Caldeus. Se sabe que era uma cidade muito desenvolvida, até para alguns padrões de hoje, tinha até sistema de esgoto. Imagina, naquele tempo, quanto tempo atrás, né? E já era uma cidade bem desenvolvida. Então, Deus disse para ele, sabe, Abraão, às vezes, muito conforto faz mal, porque a gente tem a tendência de colocar o coração naquelas coisas. E tem momentos e tem certas pessoas que Deus prefere tirar um pouquinho do conforto para não tirar a vida eterna. Porque o conforto, às vezes, é tão enganador e é tão sedutor que a gente prefere o conforto do que Deus. Então Deus falou para Abraão assim, Abraão, sai da tua terra, do teu conforto, da tua segurança, da tua parentela, dos bens que você tem aí, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não sabe, Deus nem falou para onde é que era, porque Abraão podia perguntar assim, Senhor, eu tenho muito gado, tenho muita coisa, agora fale para mim, se vai ter pasto lá, se vai ter, se eu vou ter condições de sobreviver lá, e eu tenho que falar para minha mulher como é que vai ser lá, porque senão ela não vai querer ir. Deus falou, você confia em mim? Se você confia em mim, vamos lá. E Abraão foi. E Deus prometeu para ele, vou fazer de você uma grande nação, vou te abençoar, vou te cuidar, vou te engrandecer o nome, verso 2, você vai ser uma bênção. Deus tinha uma missão para ele. No verso 3, olha a promessa de Deus, verso 3, eu vou abençoar os que te abençoarem, e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Presta atenção nessa promessa. Olha que promessa, quando você vive pela fé, você crê nas promessas de Deus. Você não crê no que os seus olhos estão vendo, no que os seus ouvidos estão ouvindo. Muita gente sofre na vida, porque em vez de confiar nas promessas de Deus, ele não toma tempo para ler, para meditar, para decorar as promessas de Deus, para na hora da tentação as promessas estão ali. Então, na hora da tentação, das crises que acontecem nos relacionamentos, essas pessoas dão mais atenção para as vozes humanas, porque as pessoas falam, para as ações e reações das pessoas, do que para aquilo que Deus está falando nas suas promessas. E olha a promessa que Deus faz para Abraão. Essa promessa afeta relacionamentos. Claro, olha, ele diz, eu vou abençoar os que te abençoarem, e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E aí, verso 4, partiu Abraão, como Deus ordenara, e agora uma informaçãozinha que vai funcionar para nós lá na frente na história. Sabe quem foi com ele? Foi a esposa dele, foi o pai dele, mas foi Ló, um sobrinho querido, que era querido mesmo, e também era adorador de Deus, como a gente vai ver para frente, né? Tinha Abraão 75 anos quando saiu, e levou ele Sara, sua mulher, além do sobrinho que já fala o verso 4, verso 5 fala que levou Sara, sua mulher, Ló, seu filho de seu irmão, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Né? E aí verso 7 diz que ele edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Você vê a prioridade dele. O verso 8 de novo, ele mudou de lugar, primeira coisa que ele fazia, um altar. Ou seja, ele ia com seus bens, com todas as coisas que ele tinha, com seus animais, com a sua riqueza. Era um homem muito rico, como você vai ver no capítulo 13, verso 1. Depois a gente vai ver, ele era um homem muito rico. Ele possuía gado, prata, ouro, né? Mas onde ele chegava, a prioridade dele não era se estabelecer. A prioridade dele era construir o altar. Eu estou vindo aqui, eu estou trabalhando aqui, eu estou fazendo isso, estou morando aqui, porque eu quero cumprir o plano de Deus na minha vida. E eu quero adorar a Deus, eu quero pôr como primeira coisa a adoração de Deus. E preciso de um altar para minha família adorar a Deus. Então, muitos de nós estamos num país diferente, não sei o seu caso, né? Mas eu estou pregando agora para uma congregação em que muitos estão vivendo fora do seu país de origem, de onde nasceram. Por que você está onde você está? E mesmo se você está ouvindo a gente, está no Brasil ou em outro país,
por que você está onde você está? Você está para cumprir os seus propósitos ou você está para cumprir os propósitos de Deus? E aí Abraão acabou indo para o Egito, né, porque havia fome ali onde ele estava. Ele foi para o Egito, foi uma coisa que ele não deveria ter feito, porque não era plano de Deus, ele foi sem consultar a Deus, e aí teve problemas lá no Egito, que a gente não tem tempo de ir para esses detalhes dessa história, porque nós temos que ir para o capítulo 13, quando Abraão sai do Egito, versículo 1, sai do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que ele tinha, e Ló com ele. Aí o verso 2 diz lá que Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro, fez suas jornadas do Neguebe até Betel, verso 3, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, verso 4, até o lugar do altar, de novo fala de altar, está vendo? Que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Esse homem, ele era muito rico, ele podia dizer, eu não tenho muito tempo para essas coisas de estudar lição de escola sabatina, estudar minha Bíblia, orar, eu tenho muita coisa para fazer, Deus vai entender, porque afinal, esses recursos são Deus que tem me dado, e eu tenho que administrar, eu tenho que cuidar dessas coisas. Para Abraão, a primeira atividade da sua vida, a primeira coisa da sua vida, era a busca de Deus, e sua família e todos que estavam com ele. Verso 5 diz, Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los, verso 6, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Começou a encrenca. Aqui começa a encrenca da história. Você vê, às vezes a gente tem um ditado que diz assim, que quando falta pão, todo mundo reclama e ninguém tem razão. Ou quando a fome entra pela porta, o amor sai pela janela. Então, tem família que está vivendo situações difíceis porque está faltando coisa. Agora, quando tem muita coisa, a crise também vem. Você vê que coisa interessante? Aqui não foi uma crise que não foi gerada por falta. Aqui aconteceu uma crise gerada por sobra. Estava sobrando coisa, tanta coisa que os dois tinham juntos, que começou a dar encrenca, começou a dar problema. E o verso 7 diz que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Não foram nem Abraão e Ló que contenderam, foram os pastores. Você imagina uma coisa dessa? Agora acabou sobrando a encrenca no colo de Abraão e de Ló, eles tinham que resolver. E aí eles viram que não dava mais para os dois morarem juntos. Nesse tempo, os cananeus e ferezeus habitavam a terra. E aí, o que Satanás faz? Satanás tenta dividir a gente, porque quando a gente está junto, é mais difícil a gente ser vencido pelos inimigos. Agora, imagina, os ferezeus e os cananeus estavam ali habitando na terra. Se esses dois, que eram uma força, tivessem divididos, eles estariam mais disponíveis a serem atacados. Então, disse Abrão a Ló, olha o que diz Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Não haja contenda. Filho de Deus, foge da contenda. Tem gente que tem orgulho de contenda. Talvez você conheça pessoas assim. Tem orgulho e acha assim que é uma coisa muito importante ofender-se, né? A Bíblia diz que o justo não se ofende, ele faz de conta que não ouve, ele faz de conta que não entende, mas quando a pessoa não tem Deus, ela fica desejando defender a sua reputação, e fica olhando se os outros estão atacando, e às vezes não estão nem atacando e ela está defendendo, porque ela não deixa, como a vida não é regida pela fé, pelas promessas do Senhor, eu mesmo preciso me defender. Se não tem Deus me defendendo, eu preciso me defender. Agora, você lembra o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, eu acho que é verso 31, que diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, talvez quando Deus não é por nós, nós precisamos nos defender. E eu preciso ficar me defendendo. E tem gente se defendendo de sombras. Tem gente se defendendo de coisas invisíveis.
Tem gente se defendendo de ataques que não foram feitos. E aí você começa a ver crises ou criar crises onde elas não existem. E Abraão disse para Ló: não haja contenda, eu não quero contenda, eu não quero briga. A gente não vai ter briga, porque onde habita Deus, aí tem paz. Então, eu não quero briga. Só que às vezes, para não ter briga, a gente tem que perder. E aqui é o problema do materialismo. E aqui é onde a lei do Gerson agride os relacionamentos. Porque quem é materialista não quer perder nunca. Não quer perder nem nas coisas materiais, nem nas coisas morais, ou espirituais, ou emocionais. Não quer perder nunca. Tem gente que não quer ser feliz, quer ganhar. Tem pessoas que querem ser felizes. E então, às vezes, estão dispostas a perder. A perder, aparentemente. Porque quando você põe a Deus em primeiro lugar, e quando você anda com Deus, como fez Abraão, lembra que Deus falou para ele: eu vou abençoar os que te abençoarem, e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas as nações da terra. Eu vou cuidar de você, Abraão. Eu vou cuidar de você. Confia em mim. E Abraão confiou no Senhor. Então, estava encrenca armada. Abraão disse: não deve ter contenda, encrenca entre nós. Somos parentes chegados. Aí o verso 9, ele revela a verdadeira cortesia. Essa verdadeira cortesia vem do Senhor. Ele disse: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Você já pensou? Os dois tinham rebanhos. Os dois tinham muitos animais. Os animais precisavam de comida. Os animais crescem melhor onde tem comida melhor. Os animais deles precisavam de pasto. Tinham lugares com pasto melhor e tinham lugares com pasto não tão bom. E a Bíblia mostra a reação de Ló. Verso 10. Ló levanta os olhos e olha toda a campina do Jordão, que era bem regada, coisa mais linda. Hoje, se você visitar lá, pelo menos na época que eu estive lá, devia ser a época da seca, possivelmente na época de chuva seja um pouquinho diferente, mas você não vê uma folha verde em nenhum lugar, a não ser umas tamareiras, mas tudo terra, tudo areia. Mas naquela época era bem regado, era muito bonito, e Ló levantou os olhos, viu aquela campina do Jordão bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Verso 11, separaram-se um do outro. Ló escolheu baseado na lei do Gerson, no materialismo, no egoísmo. Eu vou escolher o que é melhor para mim. Eu olho, eu seleciono, eu utilizo critérios de seleção, eu vou ver o que é melhor e eu vou buscar o meu interesse. E hoje você vê famílias em que os casais ou em que os membros da família estão cada um buscando o seu próprio interesse. Eu não quero perder nada, eu não quero ter nenhum prejuízo. É a lei do Gerson contra a lei da fé. Quando eu não busco ao Senhor, quando eu não tenho como prioridade buscar ao Senhor, colocar Ele em primeiro lugar, não é a fé que rege os meus relacionamentos, é a lei de Gerson que rege os meus relacionamentos. E sempre que os meus relacionamentos são regidos pela lei de Gerson, pelo egoísmo, pelo materialismo, pela busca da vantagem própria em primeiro lugar, eu vou causar dano para os meus relacionamentos e eu vou ter perdas, não só relacionais, eu vou ter perdas materiais, como a história de Ló mostra. Você lê lá no capítulo 19 de Gênesis, a gente não tem tempo de ver hoje, como o Ló acaba perdendo
tudo que ele ganhou. E ele vai para a Campina do Jordão. E aí ele leva a sua família para a Campina do Jordão. E ali na Campina do Jordão tinha Sodoma e Gomorra. E o verso 12 diz: habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da Campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Armando as suas tendas até Sodoma. Ló e a família dele gostavam. Eles não eram gente do mato, né? Eles eram gente que tinha vindo de Ur dos caldeus. Você não se mete com eles, né? Gente importante, assim. Não é gente caipira, que gosta de mato. Não. É gente que gosta de gente urbana. Gente que gosta de ir para o mall, de cidade, restaurantes finos. Então, Sodoma, o que tem lá em Sodoma? Não, lá em Sodoma tem coisas legais, tem outlets, tem coisas boas lá em Sodoma. E ele foi armando as suas tendas, sua tenda, sua casa, até a Sodoma. Né? Ora, olha a informação que tem em verso 13. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló tinha princípios equivocados de vida. A sua visão de mundo, sua cosmovisão era completamente equivocada e contrária à visão de fé. Deus tinha dito para Abraão: eu vou te levar para um lugar que eu vou te mostrar. E agora Ló se aparta dele e escolhe apartar-se do Filho de Deus para morar perto dos filhos dos homens, expor a sua família, expor seus filhos, suas filhas a esse ambiente depravado, ímpio, porque ele estava procurando vantagens materiais. E aí eu fico pensando assim, olha o exemplo contrário de Abraão. Abraão era dizimista. Você vê lá no capítulo 14, o verso 20, quando Abraão devolve o dízimo para Melquisedeque. O que tem a ver dízimo com relacionamentos, pastor? Tudo a ver. Cada vez que você devolve o dízimo, cada vez que você devolve o seu pacto, você está falando para você, é um exercício para você, não é para a igreja, é para você, é para mim, e eu tenho feito isso. Eu estou falando para mim assim: eu ainda creio que tem um Deus no céu. Porque no momento que eu não acreditar que tem um Deus no céu, eu não vou ser tonto de entregar meu dinheiro para outros. E é por isso que tem gente que não entrega. Porque não confia que tem um Deus no céu. Um Deus no céu que afeta as coisas dessa terra. Abraão resolveu deixar a fé reger a sua vida. A fé reger os seus negócios. E a fé reger os seus relacionamentos. Então, ele pensou assim: eu vou dar a primazia para Ló. Ló vai escolher. Porque nada que aconteça pode me prejudicar se eu estou na mão de Deus. Deus vai cuidar da minha vida. Deus vai cuidar das minhas vacas. Deus vai cuidar dos meus rebanhos. Eu posso deixar Ló escolher. E aí você vê a verdadeira cortesia. A verdadeira cortesia vem de uma fé, de uma vida de fé que não é regida pelo materialismo, que não é regida pela lei de Gerson, que não é regida pelo egoísmo, que não é regida pelo desejo de buscar a própria vantagem em primeiro lugar. Eu exerço essa cortesia, dou a primazia às outras pessoas, e Deus toma conta da minha vida. E Ló escolheu o melhor lugar. E se você vai, como eu já mencionei há pouco tempo, se você vai para Gênesis capítulo 19, nós não vamos lá, você vai ver que Sodoma e Gomorra sofreram o juízo de Deus. Os anjos de Deus vieram para retirar Ló e a sua família. Eles estavam tão entranhados, tão envolvidos naquela vida social de Sodoma e Gomorra, que eles acharam, os genros de Ló acharam que ele estava tirando uma da cara deles, né, gozando deles, e não quiseram sair. E os anjos tomaram as filhas que estavam com Ló. Aparentemente ele tinha outras filhas que já tinham casado e devem ter perecido lá, e os anjos tomaram aquelas duas filhas que ainda estavam com ele e fugiram. E a atração de Sodoma, do materialismo, do desejo de ter vantagem, de ter lucros e conforto dessa vida, essas coisas, era tão grande. E Deus disse: para você se salvar, você não pode olhar para trás. Precisa se desapegar dessas coisas. E vocês conhecem a história. A mulher de Ló olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Ló perdeu
não apenas as suas coisas todas, que ele desejou preservar, porque ele escolheu, usando critérios humanos, não critérios divinos, não critérios das promessas da palavra de Deus, não princípios divinos e eternos, ele escolheu baseado em critérios humanos, querendo a vantagem, a maior vantagem, e querendo buscar a maior vantagem, ele perdeu não só as coisas materiais, mas perdeu a sua família, ele perdeu a sua esposa, e ele perdeu os filhos. Alguns possivelmente foram perdidos lá em Sodoma, e aquelas 2 filhas que ficaram com ele acabaram se perdendo moralmente, né? Que destino! E aí você vê Abraão, bondoso, quando um pouquinho antes, voltando de Gênesis 19, quando Sodoma é atacada por alguns reis, e eles levam Ló com a sua família, os bens de Ló, e fogem. Se eu fosse Abraão, eu falava assim: bem feito, quem mandou escolher esse lugar para morar? Agora, deu no que deu. Não era assim Abraão. Sabe o que fez Abraão? Falou: nossa, olha o que aconteceu. Juntou os 300 homens da sua casa, que eram armados, e foi atrás, arriscando a sua vida, para salvar alguém que tinha passado a perna nele. Esse era o caráter de Abraão. E é por isso que ele é conhecido na Bíblia como o pai da fé. Deus está chamando você hoje para se tornar o pai, a mãe da fé, o filho da fé. Uma pessoa que vive pela fé. Lembra lá agora Hebreus capítulo 11. Eu quero voltar. Hebreus capítulo 11, o verso 6. Hebreus, capítulo 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna, que coisa? Galardoador. Mas galardoador de quem? Recompensador de quem? De quem busca, mas não é uma busca casual, não é uma busca esporádica, é uma busca diligente, é esse o sentido da palavra original, de busca. É uma busca especial, uma busca diligente. Então, eu pergunto para você no final dessa mensagem, como você definiria a sua busca por Deus? A sua busca por Deus é uma busca esporádica? É uma busca que acontece aos sábados apenas? Ou é uma busca diligente, é uma busca ansiosa por conhecer a Deus, por estar perto dEle? Você tem um horário regular, diário, para você acordar, para você ir à presença de Deus, gastar tempo estudando a sua palavra. Como é que a gente tem fé? Olha, Romanos 10, 17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais contato você tem com a palavra de Deus, mais fé você vai ter. E aí a fé vai reger os seus relacionamentos, a fé vai reger sua vida material, e Deus vai estar ali, Deus vai estar ali, Deus vai abençoar, Deus vai cuidar, porque você não vai usar a sua razão. Isso é um perigo muito grande. A nossa razão foi afetada pelo pecado. A gente não pode usar a razão para tomar decisões. Então, você não vai mais usar a sua razão para fazer escolhas, para agir ou para reagir. Você vai usar a palavra de Deus. Pela fé, você vai vencer. Como venceu Abraão e outros que aparecem aqui no capítulo 11 de Hebreus, que é um capítulo fantástico, é um capítulo maravilhoso. Eu desejo que Deus abençoe você hoje. Deus abençoe os seus relacionamentos e que fortaleça em você o desejo de ser um homem, uma mulher, um jovem de Deus, uma criança de Deus, que anda com Deus, que não fica procurando ofensas para responder ou para defender as suas suscetibilidades, né? Para defender as suas sensibilidades. Nós vivemos hoje numa sociedade de pessoas hiper, mega sensíveis. Tudo ofende, tudo magoa, tudo tem que cuidar, tudo é politicamente incorreto. Fuja disso. Deixa que o Senhor proteja você. Deixa que o Senhor cuide de você. Deixa que o Senhor cuide da sua reputação. Você cuide do seu caráter. Deus abençoe. Amém.
Nós vamos orar. Senhor Deus, o Senhor nos chamou para sermos seus embaixadores, mensageiros, num mundo que está muito perto do seu fim. Nós sabemos que estamos vivendo nos últimos dias da história dessa terra. Nós queremos aprender a refletir a imagem de Jesus e aprender a viver pela fé, regidos não pela lei de Gerson, não pelas vantagens aparentes que o mundo oferece, ou que as circunstâncias podem oferecer, mas viver regidos pela fé nas tuas promessas. Aumenta a nossa fé. Sabemos que a fé é aumentada pela comunhão contigo. O Senhor nos dá firmeza de caráter para pôr o Senhor em primeiro lugar. Custe o que custar. Ainda que percamos tempo de sono, sacrifiquemos um pouco o travesseiro, ou sacrifiquemos uma refeição, seja o que for. É muito pouco em troca do que nós recebemos. Porque a tua palavra diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Nós queremos aprender a te buscar. Abençoe as famílias desta igreja, Senhor. As famílias que estão nos ouvindo agora. Rogamos isto em nome de Jesus. Amém.